Depois do mês de outubro, com Outubro Rosa, chegamos em Novembro Azul, que é o mês dedicado à conscientização e cuidado com câncer de próstata, mas de uma forma geral, com a saúde do homem, né? E eu converso agora com o Dr. Paulo Emílio Fugante, que nos explica aí a importância desse mês, né? De uma forma geral, o homem precisa, sim, se cuidar e muito, né, doutor? Sim, exatamente. A gente tem... Eu acho que gradualmente os homens têm vindo mais ao consultório para esclarecer, no mínimo esclarecer, saber o que é próstata, o que pode dar, o que pode ter, o que pode não ter, porque muita gente em volta tem problema, né? Então isso acaba gerando curiosidade, no mínimo, né? Fora que as mulheres também acabam levando os homens lá, né, para o consultório. Isso é bem frequente também, né? Então, quer dizer, está acabando um pouco, aí desmistificando um pouco essa ideia de fazer o exame de próstata. Eles estão aderindo um pouco mais. Tem aumentado esse volume? É assim, as pessoas têm procurado mais porque elas estão mais cientes, né? Hoje você entra na internet, você vê informação de tudo que é lado, e você precisa definir o que é uma informação verdadeira e o que não é. Então, e para isso é o urologista que vai definir, né? Dizer se você tem que fazer prevenção, se você não tem, se você tem que fazer outros exames ou não, né? Eu acho que é por aí. Se tem outras doenças que ele pode ter, né? Então a gente acaba, quando o paciente vem no meu consultório ou aqui no Hospital do Câncer, a gente acaba vendo, né, não só o câncer de próstata, né? Mas de uma forma geral. Doutor Paulo Emílio, quando a gente fala especificamente sobre o câncer de próstata, existem alguns sinais, alguns sintomas para que o homem fique alerta? Então, o câncer de próstata, ele não dá sintomas. Então, assim, isso desde a década de 80, quando surgiu o exame do PSA, o câncer de próstata ele foi muito diagnosticado através de campanhas em massa, onde se fazia PSA para todo mundo e mesmo pessoas, e principalmente pessoas que não tinham sintoma. Isso agora está mudando um pouco, mas, no geral, o câncer de próstata não dá sintoma. Quando dá sintomas, são sintomas de doença avançada. Dor no corpo, dor óssea por metástase no osso, pessoas que têm retenção, a urina, o paciente não consegue urinar, trava a urina porque a próstata está com muito problema, né? Então são outros tipos, são sintomas indiretos. No geral, não dá sintoma. Eu gostaria até de mencionar aqui um exemplo. A gente está aí com o presidente da República, que recentemente precisou fazer um procedimento por retenção urinária, um aumento do volume da próstata. Necessariamente é um tumor? Existe essa diferença? Existe. Na próstata tem várias doenças e o câncer de próstata é uma e a hiperplasia prostática, o aumento da próstata, é outro. A gente sabe que também não só isso interfere, a bexiga da pessoa de idade, né? O nosso presidente ele tem mais de 70 anos, né? A bexiga também vai sofrendo com a idade. Então, pessoas que têm retenção urinária, travou a urina, pode ser câncer? Pode, mas pode ser também só aumento da próstata, que pode ser tratada com medicamentos ou com cirurgia. Primeiro, medicamentos, né? A partir de que idade o homem deve começar a fazer os exames periódicos e quais são os tipos de exame para detectar um câncer de próstata? Não existe uma resposta perfeita para isso, Lenise. Então, assim, não é possível você saber, não, essa é a idade X. O que a gente recomenda e que vê em estudo é que entre os 40 e 50 anos, é bom que você tenha no mínimo um exame de PSA e um exame de toque para saber qual o seu risco futuro de câncer de próstata. Pessoas que têm familiares com câncer de próstata, familiares de primeiro grau, pessoas que têm familiares de primeiro grau que tiveram câncer de próstata mais jovem. Então, por exemplo, você teve o seu pai que teve câncer de próstata com 45 anos, o seu risco é aumentado. Quem tem câncer de mama na família, quanto maior o número de parentes você tem com câncer de próstata e quanto mais jovens eles foram no ato do diagnóstico, maior a sua chance de câncer de próstata, tá? E detectado, a gente sabe que tem aí alguns procedimentos cirúrgicos e outros tratamentos? Sim, o câncer de próstata, por exemplo, aqui no Hospital do Câncer, né, que a gente tem um volume muito grande, hoje a gente provê o tratamento para câncer de próstata localizado e para os tumores que estão com metástases, que são tratamentos diferentes, né? Então, hoje, aqui, o SUS, aqui, através do Hospital do Câncer, ele fornece o tratamento para ambos os estadios do câncer de próstata, né?
Bom, e só para a gente lembrar, assim, eu escuto muito dos homens, além dessa questão que o senhor acabou de falar, que está mudando, que as mulheres têm trazido os homens, os maridos e afins para fazer o exame, a gente ainda vê um grande preconceito, que era o que eu mencionei anteriormente. Eles têm muito medo também do pós-cirúrgico, né? Então, tem a questão da disfunção erétil, a questão da incontinência urinária. Procede? Sim, então, eu vou te explicar com a rotina aqui do hospital, que é uma rotina bem estabelecida. Então, todo paciente que é candidato, que é portador de câncer de próstata localizado e é candidato à cirurgia de prostatectomia radical, ele já é informado, né, sobre os problemas que ele pode ter, que são perda urinária, né, pós-operatória, e a disfunção erétil, que é a chamada impotência, né? A perda urinária, ela ocorre em praticamente todos os pacientes no começo, isso vai melhorando com o tempo. Aqui no serviço a gente tem também um serviço de fisioterapia, que também, logo depois que o paciente opera, ele já é direcionado diretamente para ir fazendo a fisioterapia, né, que isso vai antecipando o controle da urina. Via de regra, 90-95% dos homens ficam continentes depois da cirurgia, mas nunca é uma continência perfeita, ou seja, pessoa que opera de próstata, ela pode tossir ou espirrar e pode perder xixi, tá? E tem 5-10% que vão perder xixi o resto da vida e usar fralda. Isso não adianta você esconder isso aí do paciente, entendeu? Ele tem que saber onde ele está entrando. E os fatores relacionados à maior perda, ou seja, pacientes diabéticos, né? Pacientes que fizeram cirurgia prostática prévia, que são os pacientes que têm maior chance de incontinência. Em relação à impotência, também tem fatores que a gente fala, mas assim, via de regra, né, na média, 50% dos homens não vão ter mais ereção espontânea e 50% vão ter. Dos que vão ter, a gente orienta sempre a utilizar os remédios que associam, o sildenafil, que auxiliam, né? Mas tem tratamento, os que não terão ereção, tratamento é com uso de prótese, outros tratamentos, mas o paciente ele já sabe, né? Fatores importantes é como está a potência antes, que às vezes o paciente vem para a gente, eu não quero ficar impotente, você vai conversar com ele, com a esposa junto, ele já não tem uma ereção tão boa, e isso é o fator mais importante para o resultado depois da cirurgia. Como está hoje, para como vai ser depois. Entra diabetes, entra o tipo da cirurgia, de se você consegue preservar um nervo ou os dois nervos, né? Daí tudo depende do diagnóstico precoce também, né? Sim, e depende da idade do paciente. Pacientes com mais idade que são submetidos à cirurgia, a chance de impotência é maior. Paciente mais jovem, 50, 45 anos, 51, 52 anos, a chance de potência, de ficar potente depois com ereção é maior. Então, varia em torno dos 50% para mais ou para menos. Tá? Agora, doutor, assim como o câncer de mama, a prevenção é fundamental, né? Porque a cura, né? Você tratar um câncer de próstata, tem cura. Tem, então. O câncer de próstata, como existe esse marcador, que é o exame de sangue, o PSA, é impossível você não pedir para um paciente que está entre os 45 e 55 anos, né? Então, a gente pede, e o câncer de próstata é um câncer que pode ser curado, né? Por outro lado, os tumores com metástase, né, de câncer de próstata, eles são incuráveis, mas hoje existe um monte de medicamentos que você pode ir retardando muito a evolução da doença. Então, tem pacientes com metástase que eu atendo que acompanham bastante tempo. Não quer dizer que tem metástase que você, né, que vai morrer daqui 1 mês, 2 meses. Não é assim. Então, tem muitos medicamentos que você consegue segurar a doença. Perfeito. Então, é importante aí acompanhar, cuidar-se e deixar de lado o preconceito e prevenir sempre, né, doutor? Obrigada. Nada. Muito obrigado a todos vocês, tá? A dica da Ótica Visolux hoje vai para você que busca tecnologia a favor da saúde. E vem novidade por aí. Que novidade é essa, Emerson? Isso aí, estivemos visitando a Feira de Gramado, né? Adquirimos um aparelho que complementa o nosso aparelho de tomadas e medidas digitais, aonde faz com que personalize o conforto do cliente, o óculos ao cliente, com que ele tenha uma resposta da imagem cada vez mais rápida e melhor
de acordo com as posições que ele use esse óculos, né? Ou seja, muitas vezes o cliente, o usuário do óculos, precisa ler deitado, por exemplo. Tinha uma dificuldade muito grande. Ele precisa, por exemplo, trabalhar o computador ao mesmo tempo e ler um livro ou outros papéis. Então a resposta da imagem que demorava nas outras lentes, devido a esse aparelho, tem uma exatidão muito maior, uma rapidez, fica muito bom. É muito mais qualidade, conforto e bem-estar para o cliente. É isso aí, Varilux X Series é o nome dessa nova tecnologia. Tudo isso aqui na Ótica Visolux.